No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o feedback construtivo, o feedback negativo e o papel da liderança no desenvolvimento ou na morte, né, do seu liderado, né? Essa semana eu tive uma experiência bem legal, porque a gente tá em período de avaliação de desempenho na empresa e uma das pessoas veio me procurar para comentar a respeito de alguma alguma certa insatisfação ou incômodo ou acomodação na posição que ela estava na jornada dela, né, na empresa, né. E eu observando ali, né, essa pessoa, eu comentei que na verdade, eu apresentei um outro olhar para ela, né, e trouxe ali um feedback que talvez aquela posição de acomodação pudesse ser suprida com algumas outras atitudes, e aí nós montamos um plano de ação, né, para tentar mudar essa posição, né, antes que essa pessoa ou decida migrar de área ou decida sair, né. E aí isso me trouxe a lembrança, né, de algumas experiências que eu tive na minha vida e a importância do feedback construtivo e a diferença dela para um feedback negativo e a importância que a liderança tem de apresentar esses feedbacks para os seus liderados, né? Porque eu tive duas experiências muito marcantes na minha vida, na qual eu assumi duas posições de liderança muito rápido e que pelo fato de eu assumir essa posição de liderança, esse desafio, eu não digo nem a posição de liderança em si, mas o desafio muito rápido, eu cometi erros que eu não precisaria ter cometido e eu não fui preparada o suficiente para assumir aquela posição naquele momento, né? A primeira delas foi em um certo local de trabalho que eu era muito nova, praticamente recém-formada, e aí eu tive uma escalada muito rápida e assumi uma posição alta, né, nessa empresa muito rápido. Foi muito bom para mim em vários aspectos, eu amadureci de algumas formas, outras coisas eu não quero levar para a vida e não quero reproduzir, eu não quero que as pessoas que trabalham comigo passem por aquilo que eu passei. Mas eu acho que um ponto importante que eu trago para mim dessa experiência é que talvez o fato de eu ter assumido o desafio, porém eu não ter sido mentorada e não ter sido preparada para aquilo, foi fator determinante para que eu não conseguisse exercer aquela função com a completude necessária que eu precisaria. E o segundo momento foi fora do ambiente de trabalho, foi aí realmente uma posição de liderança dentro do local de trabalho, da igreja que eu frequentava no momento, que eu era uma recém-chegada naquele lugar, eu tinha acabado de me converter ali, de começar a conhecer algumas coisas, e foi jogada na minha vida a posição de eu liderar uma série de coisas, entre elas grupos de adolescentes, atividades da igreja e uma série de outras coisas pelas quais eu exerci com a melhor capacidade que eu tinha e o melhor entendimento que eu tinha, porém hoje eu entendo que o fato de eu não ter sido preparada, não ter sido mentorada, não ter sido acompanhada também me trouxe muitos problemas depois, né? E aí o porquê que eu decidi falar hoje, né, sobre a diferença do feedback construtivo e o feedback negativo, né? Às vezes a gente acha que o feedback ele é só você apontar o erro da pessoa, ou você tentar achar um culpado, ou tentar, enfim, né, encontrar ali um motivo para apontar e ter algo relacionado àquela pessoa. Ou não, tem lideranças também que têm muita dificuldade de dar feedback. Eu já passei por isso, não diretamente comigo, sim, mas vendo outras pessoas ao redor que eu vi que elas ficaram mortas profissionalmente, perderam a oportunidade de desenvolvimento porque a liderança não tinha a coragem suficiente para falar a verdade para aquela pessoa e para desenvolvê-la, né?
Então, a questão do feedback construtivo é exatamente esse, é o papel da liderança, observando o seu liderado e observando aquilo que aquela pessoa, né, precisa, quer desenvolver, e também a liderança com seu olhar, ver aquilo e ensinar e passar de acordo com as experiências que ela teve um feedback construtivo para aquela pessoa, né? Às vezes a gente acha ruim, né? O ser humano ele não é preparado para receber críticas, o ser humano não gosta de que as suas os seus erros e suas falhas, né, sejam expostas, e às vezes não é um erro ou uma falha, é simplesmente um desconhecimento sobre aquele ponto. A terapia trabalha muito isso, algumas igrejas, algumas religiões trabalham isso também, do autoconhecimento, e a liderança tem um papel fundamental. Além, eu falo que a liderança tem dois pilares, né? O primeiro é servir e a segunda é desenvolver pessoas. E tem um livro muito bacana, na verdade tem dois livros bem bacanas que eu gosto, que falam sobre liderança. O primeiro é o Pipeline da Liderança, que é um best-seller para quem quer se tornar líder ou para quem já é líder, que fala dos 5 passos para você desenvolver uma liderança. Então, antes de tudo, você precisa se autoliderar, saber se autoliderar, saber coordenar suas próprias tarefas, saber se organizar. O segundo etapa é liderar outras pessoas. E aí tem etapas de liderança, você liderar líderes, você mentorar. E aí esse livro, ele fala muito sobre as várias etapas de liderança que são divididas em 5, salvo engano. Faz muito tempo que eu li, mas eu me recordo que tem todo esse conceito envolvido. E o segundo que eu li essa semana, que é um livro bíblico, né? A Bíblia fala muito de liderança na primeira carta e na segunda carta que o apóstolo Paulo manda para Timóteo, e fala sobre todas as orientações que ele fala para Timóteo naquele lugar que ele estava, longe, até então longe de Paulo, porque Timóteo andava com Paulo naquela época, como ele liderar outras pessoas, né? E aí fala, né, da questão de como você se portar, de como você ensinar, de ter cuidado com falsos ensinamentos, de fazer um filtro nas informações, de como conversar com as pessoas. Então, com essa situação que eu tive essa semana, né, de eu precisar, depois de tanto tempo, dar um feedback, eu não digo duro nem negativo, mas um feedback construtivo com uma outra visão que talvez essa pessoa não estivesse vendo, eu achei legal gravar esse vídeo e postar pra vocês. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.